Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Industrialização no Spotify, no YouTube, no seu agregador de podcast. E eu quero saber, você odeia o seu ERP? Lá no passado, desde o finado Orkut, a gente tinha comunidades. Eu odeio o ERP tal, eu odeio o software tal, né? E aí eu lembrei esses dias, conversando com alguns amigos que falavam, pô, né, eu odiava esse RP, depois aconteceu isso e tal, né? Ou na minha carreira já fui em muitos lugares onde o pessoal estava cansado do seu RP, querendo trocar de RP, mas aí nessa troca de RP pensavam, pá, mas o pessoal odeia o RP tal, o outro odeia o RP tal, e aí ficava nessa dúvida terrível. Então, eu vou tocar a vinheta, você já comenta aí embaixo se você odeia o seu RP e por quê, e depois da vinheta eu vou trazer 6 motivos pelos quais as pessoas odeiam o seu RP e o que fazer para reverter essas situações. Pois é, pessoal. Vamos lá. Primeira razão pelas quais muitas pessoas odeiam o seu RP. Eu peguei algumas razões aqui que eu pesquisei, algumas razões que eu já convivi, que eu já fui em projetos, em clientes, em empresas, para tentar entender por que as pessoas estavam tão saturadas. Algumas dessas razões eu convivo no meu dia a dia, né, tentando entender por que as pessoas não gostam ali do software, do ERP que elas estão trabalhando, e aí eu vou trazer aqui cada uma para vocês. Então, se alguma que vocês já viram não está nessa minha lista, se alguma razão não está nessa minha lista, comenta aí, de repente a gente faz um episódio para falar dessa razão que você comentou. Então vamos lá. Primeiro ponto, complexidade. Muitas pessoas odeiam o seu RP porque ele é muito complexo. Nossa, o RP é muito complexo, é muito parâmetro, é muita tela, muito campo, muita coisa. Eu já trabalhei num RP mais simples e tal, mas depende muito a área que você está trabalhando, depende muito o processo, depende muito o tipo de empresa, o tamanho da empresa, depende se eu estou, por exemplo, em áreas fiscais, né? O pessoal do fiscal, o RP muitas vezes é o terror do pessoal da área fiscal. Por quê? Aí não é o RP que é complexo, o processo fiscal é complexo. Hoje em dia, processos de manufatura, processos de produção, a minha área foco, né, produção, custos, qualidade, são áreas altamente complexas. Quando a gente vai falar de rastreabilidade, controles de chão de fábrica, a gente quer muita informação, muito resultado, mas para que esse resultado venha e de forma confiável, para que esse resultado tenha dados acurados, dados confiáveis, precisos, eu tenho que definir processos, eu tenho que padronizar muita coisa, né? E aí a gente já volta lá para o Lean. Eu tenho trabalhado bastante Lean com o ERP, né? E não é Lean ERP, não, é trabalhar o Lean nos processos para que o ERP fique mais simples, né? Muitas vezes não é o ERP que é complexo, muitas vezes a gente coloca coisas muito complexas no processo, a gente quer automatizar demais decisões, a gente quer automatizar muitas coisas que fogem de uma questão lógica e envolve abstração, né? Se vocês quiserem que eu fale um pouquinho da diferença entre decisões por lógica e decisões por abstração, eu faço um episódio, comenta aí, eu faço um episódio falando sobre isso, tá? Eu estudei bastante processos decisórios lá no mestrado, e tem algumas coisas que a gente pode falar sobre isso, tá? Mas a gente quer colocar decisões que envolvem um grande volume de variáveis, e aí a gente entra, né,
numa questão de abstração e o software não consegue lidar com isso. Então, muitas vezes, não é o ERP que é complexo. A gente quer colocar coisa demais no ERP e aí a gente torna ele muito complexo. Primeira coisa, a coisa mais simples para você fugir disso ou para você identificar se você está querendo colocar coisas impossíveis dentro do seu ERP. Faça fluxos, fluxos e mapas mentais, mapas de decisões, né? Mapas com critérios de decisões, com lógicas de decisões. E eu costumo dizer, se não cabe num fluxo ou num mapa mental, não cabe num software automatizado. Ah, mas eu tenho inteligência artificial. Isso é coisa para outra conversa, e aí inteligência artificial envolve muitas outras coisas. Se vocês quiserem, a gente faz um episódio sobre isso, sobre inteligência artificial no RP, e a gente pode até trazer especialistas aqui que eu conheço aí para falar um pouco mais sobre isso. Segunda coisa que a gente tenta sempre minimizar, que a gente sempre tenta trabalhar, e é o segundo motivo que as pessoas odeiam seu ERP. Customização cara e difícil, né? A gente tem empresas que convivem com um volume gigantesco de customizações dentro do ERP, de customizações, muitas vezes, para fazer coisas que o ERP já faz. Ah, mas porque está customizado para fazer de forma mais simples, tal. O que a gente identifica, existem, claro, customizações que são necessárias porque a dinâmica, o processo, aquele ramo de negócio exige algumas coisas muito específicas, ou a empresa tem um diferencial competitivo que está ali guardadinho, e muitas vezes isso nem deve ser replicado por software. Mas a gente tem coisas que a gente não precisa customizar. Muitas vezes a gente customiza porque não faz um bom trabalho de análise de negócios, tentando adaptar o processo ao RP, tentando parametrizar, explorando mais as possibilidades do RP, né? Então, já vi muita customização para fazer coisas que o RP já fazem, simplesmente porque o pessoal não explorou muito bem. Outra coisa, customização cara e difícil em muitos casos é um pouco de mito. A gente tem ERPs com customização caras e difíceis, né? Customizações caras e difíceis, mas a gente já tem ERPs no mercado mais flexíveis, com aquilo que a gente chama de pontos de entrada ou pontos preparados para customização, onde você faz customizações acopladas ao ERP, mas que não mexem ali no core dele, não mexem no núcleo fechado dele, né? E aí, quanto mais preparado esse ERP é para esses pontos de entrada, quanto mais customizável ele é, respeitando algumas coisas, aí sim, essa customização passa a não ser tão cara e nem tão difícil. Mas antes de customizar, tem que ser feito um ótimo trabalho de análise de negócio, um ótimo trabalho de mapeamento, análise de processo para fazer essa customização. Eu já encontrei casos onde o pessoal estava tentando, e já desenvolvendo, escrevendo código, né, tentando fazer uma customização, colocar uma lógica de decisão num ponto customizado, e aí, quando a gente fez um mapa mental, né, a gente conseguiu mostrar para as pessoas envolvidas que aquela decisão não era possível, porque eu estava colocando um critério para aquela decisão que ele ainda não existia naquele ponto, naquele momento. Então, tem que ter uma linha temporal dessa decisão, num fluxo ou num mapa mental para fazer isso. Se vocês quiserem que eu faça um episódio, já fiz um episódio falando aqui, né, de decomposição funcional, usando o mapa mental, né, mas a gente faz alguma coisa, eu mostro algum caso para vocês, especificamente desses pontos de customização. E o terceiro ponto é implementação demorada e dispendiosa, cara, né? Ah, eu levo 1 ano, 2 anos, 3 anos para implementar um RP, né, para implementar algumas coisas, para trocar um RP, tá? Eu trabalhei no mestrado especificamente com implementações, com implementação continuada, implantação continuada, né, projetos continuados ali de RP, onde você coloca funcionalidades básicas, parte do basicão, e aí vai crescendo, vai implementando mais funcionalidades ao longo do tempo. Com isso, você respeita os recursos que você tem, tanto para pagar a consultoria, quanto os recursos internos, porque a implantação do RP não é só consultoria, a implantação do RP é todo o processo
E aí você tem, além da consultoria, você tem as pessoas dentro de casa, as pessoas dentro da empresa que precisam aprender os conceitos, aprender o software, aprender os processos, né? Tem uma curva de aprendizado a ser respeitada. Então, muitas vezes você não consegue e não deve colocar muita coisa, muitas funcionalidades ao mesmo tempo. A nossa cabeça tem um limite de aprendizado, né? Eu já vi discursos em projetos que o pessoal fala, não, a gente vai botar uma pressão aqui e tal, né? O pessoal vai ter que conseguir coisas que beiram aí o que eu chamo aí do coach quântico, né? Que não, o que eu costumo brincar muitas vezes, né? Eu tenho aqui um treinamento de um determinado processo, a gente estima aqui em 5 dias, 10 dias, 15 dias, dependendo do processo, né? E aí, às vezes, o pessoal pergunta, tá, mas e o que eu preciso para fazer esse treinamento na metade do tempo? Então, das duas, uma, né? Ou eu corto a metade do conteúdo e as pessoas têm que aprender no dobro da velocidade. Mas nem sempre isso é possível. Cortar a metade do conteúdo, eu vou deixar o processo ruim, vou deixar o processo manco, né? As pessoas vão ficar com menos conhecimento do que o necessário para operar aquele processo e as pessoas nem sempre conseguem aprender na metade do tempo, né? No dobro da velocidade. A gente tem um limite. E sempre que a gente dimensiona um treinamento, assim como escola, né? MBA, sempre que a gente dimensiona um volume de horas, um volume de treinamento, por que MBA eu coloco lá uma determinada matéria em 8 horas, 16 horas, tal? A gente está sempre estimando pela média, né? Pela média das pessoas, tá? E aí você pode encontrar pessoas que aprendem um pouco mais rápido do que a média e pessoas que aprendem um pouco mais lento do que a média. Se você tem uma única pessoa aprendendo o processo na empresa, pode ser que isso seja um pouco mais rápido, um pouco mais lento, você personaliza mais, mas se você tem uma única pessoa aprendendo o processo numa empresa, já é um risco, porque você pode ficar refém daquela pessoa, se aquela pessoa depois não pode tirar férias, não pode pegar um dia de folga, não pode sair da empresa por alguma razão, né? E se a pessoa, de repente, vai para uma outra empresa, recebe uma proposta melhor, sai da empresa por alguma razão, né? Aí o conhecimento é perdido, não tem repasse. Tá? Então, a implantação continuada, e se vocês quiserem que a gente fale um pouquinho mais sobre isso, eu já fiz um bate-papo lá no Papo do Negócio falando por que a sua implantação de RP nunca termina. E aí a pergunta é, será que ela deveria terminar? Né? Será que deve ter um fim? A gente pode falar sobre isso num episódio aqui também. E a quarta razão pela qual muitas pessoas odeiam o seu RP é problemas de integração. Bom, quase todo RP hoje em dia, quase toda empresa precisa integrar outros sistemas, dependendo do tipo de negócio, do tipo de atividade, a empresa precisa integrar poucos ou muitos outros sistemas ao RP, né? E aí cada software tem uma arquitetura diferente, tem bancos de dados diferentes, tem métodos muito diferentes de fazer uma integração. Né? Aí a gente tem que envolver algumas coisas. Até pouco tempo atrás a gente falava de DevOps. Eu tenho que colocar ali desenvolvedores com pessoas operacionais para entender muito bem o processo, o que eu tenho que levar de um lado para o outro, ida e volta. É muito difícil as pessoas lembrarem de tudo que eu tenho que integrar num momento de mapeamento. Eu preciso ter um trabalho aí, um trabalho de flexibilidade. Aí eu tenho uma questão comercial muito complexa, né? Onde a gente pensa, onde é que eu vou colocar o risco aqui de esquecer alguma coisa e isso ser dispendioso, né? Então eu vou contratar um projeto fechado, aí as empresas fornecedoras não querem colocar um projeto fechado porque elas não querem assumir um risco, a empresa compradora também não quer assumir esse risco. Então é muito importante fazer um bom trabalho de análise de negócio, um workshop muito bem elaborado, muito bem feito, simulando processos, simulando etapas. Então gaste tempo, muitas vezes é muito melhor você colocar um valor, um dinheiro, um esforço, né, pessoas num workshop concentrado, bem estruturado, bem elaborado, fazendo uma prova de conceito para tentar elencar todas as, ou né, com maior volume aí de certeza, com maior grau de certeza, tá? Para tentar identificar todas as entradas e saídas dessa integração. E aí tem um ponto hoje em dia que a gente começa a falar que é o DevSecOps, que é o desenvolvimento, a segurança e a operação.
né? O Security, porque agora, no momento que eu tenho vários sistemas conversando, eu posso ter diferentes plataformas de cloud. Então, um sistema está no cloud de uma empresa, outro sistema está no cloud de outro sistema está lá no chão de fábrica. Quando eu falo de computação edge, né, do edge computing, eu tenho vários sistemas em vários lugares conversando via internet das coisas, e aí eu tenho que envolver uma pessoa de segurança, porque dependendo de como eu arquitetar essa integração, eu posso abrir portas aí para invasões, eu posso abrir portas aí que podem comprometer a segurança, não só do meu ERP, mas de todos os sistemas da empresa aí. Então, é muito importante ter um bom trabalho de DevSecOps, ok? Vamos para o quinto ponto aí, o quinto motivo que as pessoas odeiam o seu RP, elas sofrem aí com a falta de flexibilidade. Esse é um dilema grande, porque os sistemas RPs, eles são feitos, conceitualmente, eles são feitos com base em conceitos teóricos, acadêmicos, lá, melhores práticas, tal. Na prática, e aqui a gente fala do RP na prática, né? Ele carrega tudo isso. As pessoas que desenvolvem os RPs, e eu trabalho um pouco com isso, ajudando muitas vezes o pessoal de desenvolvimento, a gente estuda muito conceito. Eu venho da academia, eu venho do estudo acadêmico, eu trago muita coisa da academia para dentro disso aqui, mas isso não é suficiente e isso não é o que acontece na prática. O RP é feito para empresas clientes. Então, ele carrega também muito daquilo que algumas empresas acabam trazendo conhecimento para dentro das software houses e elas pagam por isso muitas vezes. Então, o sistema acaba sendo desenvolvido com um pouco de conceito acadêmico, de melhores práticas, de pessoas que estudam isso, mas acaba carregando um pouquinho das práticas, dessas melhores práticas talvez, mas como elas são aplicadas nas empresas que estão patrocinando muitas vezes o desenvolvimento. E por que cada empresa não desenvolve então o seu RP? Porque é muito caro. É a mesma coisa que cada pessoa fosse desenvolver um carro. Então você compra um carro, sempre vai ter um carro que tem uma feature, uma funcionalidade, né, um recurso, um acessório que não tem no outro. E a gente vive o paradoxo da escolha. Se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre o paradoxo da escolha aqui, explique, comenta aí, que a gente faz um episódio falando sobre o paradoxo da escolha e como isso interfere hoje, deixa a gente maluco na hora de escolher, desde um carro até um software aplicativo ou um software ERP. Né? Mas a gente vive esse paradoxo, a gente olha para todos os softwares que a gente vai escolher, a gente sempre vai perder alguma coisa e vai ganhar outra coisa, os famosos trade-offs. Ou vai sair do Excel para colocar o meu processo do Excel para dentro do RP. Eu vou ter trade-offs. Eu vou ganhar algumas coisas, vou perder outras, né? E uma das coisas que a gente perde em relação principalmente ao Excel ou ao processo feito lá em papel é a flexibilidade. Mas não é só porque o ERP é engessado, é rígido e tal, né? O ERP, ele pode parecer mais engessado, mas ele nos força a estabelecer padrões, né? E a gente fala em padrão desde lá do 5S, né? Padronização é importante, tá? Então, se eu quero escalar, né? Se eu quero ampliar o volume de operações, eu preciso padronizar. E o RP, ele não vai ter falta de flexibilidade para me atrapalhar, muito pelo contrário, muitas vezes ele vai me ajudar a padronizar os processos para que os fechamentos, principalmente, fechamento contábil, fechamento fiscal, fechamento dos meus indicadores, né, ele seja mais acurado, ele seja mais confiável e, principalmente, muito mais rápido. Eu já participei de alguns processos quando eu trabalhava um pouco mais focado nas consultorias de custos, né? Mas a minha parte era, eu pegava um pouco do custo contábil, mas era muito mais a parte industrial. Então eu vinha aqui na fábrica tentando padronizar processos para que um fechamento de custo que levava 10, 15, 20, 30 dias para ser feito, acreditem, às vezes fechamento de custo que levava mais de 30 dias, e aí a empresa estava atrasando muitas vezes, né? Cada mês que passava ela ficava mais atrasada com o fechamento de custo, e a gente levou esse fechamento para 3 dias. E não é uma única
ação, uma única solução de um problema ali que vai levar você de 20, 30 dias de fechamento de custo para um dia, para 2 dias, para 3 dias. São muitas ações, são várias coisas, e quando a gente começa a olhar, principalmente a correção de problemas durante o fechamento que mais atrasa esse processo. Né? E aí, como eu não ter problema, como eu não ter erros realizados para corrigir durante o fechamento de custo? Padronizando processos. E essa padronização muitas vezes é vista como falta de flexibilidade do sistema. Então, de novo, se você está pensando que o ERP está faltando flexibilidade, eu gostaria de ter mais flexibilidade no meu processo, é porque você tem, dentro da nossa cabeça, a gente tem uma parte que é lógica, mas a gente tem também abstração, a gente consegue ver muito mais do que o software consegue ver. E aí é o ponto da gente pensar o que eu quero passar para o software, o que eu quero deixar aqui para eu realizar no dia a dia, mas quando eu tomar a decisão, quando eu fechar o processo, para o software eu tenho que passar o processo redondinho, bonitinho, com todas as informações corretas, para que eu não tenha problemas lá na frente. E é aqui que a gente começa a fechar portas, né? Aqui que a gente começa a fechar padrões, tá? Para que as pessoas coloquem os dados corretamente e para que elas realizem o processo como esperado. E muitas vezes a gente olha no processo e fala assim, pô, mas era mais barato eu fazer desse jeito. No fim das contas não era. Ou, no fim das contas, até era mais barato, mas isso gera um risco fiscal, um risco financeiro, ou algum outro risco, né, que a gente pode mapear, pensar. Para isso é importante fazer um mapa de risco em cada decisão dentro da empresa, né, antes de pensar se eu posso ou não posso tornar esse processo mais flexível. E por último, mas não menos importante, esse aqui rende muitas brigas, rende muitos eu odeio o meu RP, né, que é o suporte insatisfatório ao cliente. Né? O suporte ele custa caro, o suporte ele pode ser tanto para bugs, problemas, erros, né, mas muitas vezes o problema encontrado ele está relacionado a processos mal definidos, conhecimento perdido muitas vezes, treinamento insuficiente, né, conhecimento de processo ou de negócio insuficiente, ou até mesmo o contrato que você fez de suporte com a sua empresa, com o seu fornecedor, não é o mais adequado à sua realidade. Você contrata um suporte nível X, horário comercial, mas a sua empresa trabalha, produz e fatura 24/7 e você não tem uma equipe de TI com analistas com bom conhecimento ali disponíveis no 24/7 e deixa o pessoal de fábrica trabalhando sozinho lá e eles têm um canal com suporte, mas esse canal com suporte só funciona no horário comercial e de repente seu faturamento para no meio da noite e não tem quem te ajude a resolver. Tá? Nesse momento você precisa, né, para esse caso você precisa de um suporte 24/7 que vai custar mais caro. Então toda vez que você for contratar um suporte, você tem que olhar as opções disponíveis do seu fornecedor e olhar para o seu processo e fazer igual você faz quando contrata o seguro do seu carro. Analisa os riscos, analisa o preço e toma uma decisão. É melhor pagar esse preço ou é melhor correr o risco? Essa decisão não pode ser de uma pessoa só. Dependendo do tamanho do risco, você tem que levar lá para cima, lá para o board, para o presidente da empresa, para o conselho, para todo mundo decidir que ou vai colocar o dinheiro ou vai assumir o risco, né? Todo mundo junto. Senão, a cabeça de quem tomou a decisão pode ficar a prêmio nessa hora. Então, tem algumas coisas que é melhor subir para que todo mundo pense junto. Simples assim. Todo mundo tem que pensar junto se é melhor, se tem esse dinheiro. Se não tem, aí a gente vai ter que assumir o risco mesmo. Né? Isso, todo negócio tem isso. Né? E se tem o dinheiro, a gente tem que olhar para o dinheiro e pensar: vale mais a pena ficar com esse dinheiro e assumir o risco ou vale mais a pena pagar? Ou de repente você vai até mesmo consultar o seu cliente, né? Cliente, olha, eu tenho um processo aqui e se eu ficar uma noite sem faturar para você, né? Às vezes ter um estoque de segurança no cliente é mais barato do que pagar o suporte 24/7.
né? E aí você resolveu o problema. Tá? Então, esses são os 6 motivos que eu mapeei aqui pelos quais as pessoas odeiam seu ERP, algumas ideias de como você supera isso na sua empresa, e se eu não citei algum motivo, comenta aqui e a gente bate um papo sobre isso no próximo ERP na prática, ou em qualquer outro episódio aqui. A gente pode falar mais de processo, ou de análise de negócio, ou da sua empresa, como você preferir. Obrigado, pessoal, que ficou comigo até aqui. Comenta aí por que você odeia o seu ERP, ou o que você fez para resolver o problema na sua empresa. Curte, compartilha esse vídeo com alguém que você conhece que também odeia o seu ERP, e até o próximo episódio aí de industrialização com o ERP na prática.